Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Queridos, que bênção nós estarmos reunidos para louvarmos e bendizermos o nome de Jesus. Eu quero expressar a minha gratidão por ter este privilégio e também esta responsabilidade de, na noite de hoje, poder falar do amor de Jesus. Deus sabe que subo neste altar com temor e com muito tremor. E já quero agradecer aos nossos pastores que estão na Convenção Nacional e que confiaram a mim esta oportunidade. Nós estamos vindo de uma semana de poder, de milagres. Deus tem derramado de forma abundante nos nossos corações o seu Santo Espírito. E a boa notícia para nós é que a Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não há limites para o derramar do poder de Deus. Hoje nós vamos viver o sobrenatural. Quantos creem nesta palavra? Glória a Deus. Abram comigo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o doutor Lucas. Nós vamos ler capítulo 15, dos versos 8 a 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler do 8 ao 10. Eu convido a igreja que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Palavras do Senhor Jesus, que diz o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os irmãos creem que esta é a palavra de Deus? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, toda honra, glória, louvor e majestade nós tributamos ao Senhor na noite de hoje. Nós estamos alegres, Senhor, pelo privilégio de te louvar e adorar. E agora estamos diante da tua palavra. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Ela penetra no íntimo, na alma, penetra entre as juntas e medulas e é apta para discernir os nossos pensamentos, intenções do nosso coração. E nós somos alimentados pelo poder da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, na noite de hoje nós entregamos a direção deste culto nas tuas mãos. Nós cremos em poder, em milagres, em prodígios, em maravilhas. Tenha liberdade, Espírito Santo, de passear na noite de hoje, de sondar os corações e de trazer resposta do céu. Por isso nós consagramos este momento ao Senhor e assim fazemos no nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar. E ao se assentar, dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. E para ficar ainda mais bonito, abra sua boca e diga glória a Deus. Glorifique ao nome de Jesus. Dê uma palavra de louvor a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amados, nós vamos conversar nesse tempo sobre o seguinte tema: valores inegociáveis. Valores inegociáveis. E valores podem ser tanto tangíveis como intangíveis. Valores tangíveis são aqueles que nós podemos pegar, nós podemos sentir, nós podemos mover, ver.
por exemplo, semana passada, fez 4 anos que a minha mãe partiu para estar com o Senhor. No dia 17, completou 4 anos que a irmã Tereza Pereira Martins foi para a glória. E quando ela partiu, ela nos deixou um bem material. Mas algo que eu pedi aos meus irmãos é que eu pudesse ficar com a sua Bíblia. E aquela Bíblia é um bem tangível, mas que me traz um grande sentimento, porque todas as vezes que eu abro a Bíblia, que era da minha mãe, eu vejo ali as suas anotações, os seus devocionais, e isso me remete a boas lembranças do tempo em que eu estive com a minha mãe. Então, é um bem tangível, mas também há os bens intangíveis, os valores intangíveis, que é aqueles que nós não podemos tocar, que é aqueles que partem do princípio da ética, dos bons costumes, da moral. Esses são valores intangíveis. Quando nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar um capítulo que podemos o chamar de perdidos e achados. Porque na narrativa o Senhor Jesus nos conta 3 parábolas, 3 histórias, mas levando para o mesmo sentido. Na primeira delas o Senhor fala sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. Só que em determinado momento da história, uma das ovelhas se desgarrou do bando e foi para o deserto. Aquele pastor deixou a ovelha em segurança, as 99 em segurança, e partiu a encontrar a que estava perdida. Quando ele a achou, trouxe aquela ovelha com grande alegria, e ele fez uma grande festa por encontrar aquela que estava perdida. Na terceira história, o Senhor narra sobre um filho que o pai, ainda estando em vida, aquele filho pediu ao pai que repartisse os bens. Ele queria viver a vida, ele queria experimentar o mundo, e o pai então dividiu os seus bens, deu a parte que cabia àquele filho, e aquele filho partiu para viver a sua vida, a sua história, a sua trajetória. A Bíblia fala que aquele filho começou a viver a sua história de forma dissoluta, de forma sem planejamento, de forma de uma maneira muito ruim, e assim ele foi desperdiçando toda a sua fazenda. Instaurou-se naquele tempo uma crise, e agora aquele filho estava sem aquela parte que lhe cabia, e estava no meio da crise. Resultado, começou a passar necessidade. Aí ele arrumou um emprego de apacentar porcos, e ele desejava se alimentar do alimento, da alimentação dos porcos. A vida daquele jovem estava tão ruim, que em determinado momento ele pensou: olha só, os servos do meu pai vivem uma vida com mais dignidade do que eu. Então levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando eu me aproximar do pai, falarei assim: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus servos. E aquele filho então está retornando. Quando está se aproximando da casa, cabisbaixo, humilhado, pensando e talvez ensaiando o que ele iria dizer ao pai, o pai o avista de longe, e Jesus na narrativa diz que quando o pai o avista, o pai se levanta, vai na direção daquele filho, lhe dá um abraço, abre um sorriso, e ali os servos chegaram, e aquele pai em festa falou: vamos matar os novilhos, vamos trazer os grupos de dança, de música, vamos fazer uma festa. Mas por quê? Porque o meu filho voltou para casa. Este filho estava morto, mas reviveu, voltou para casa, e aquele pai recebeu o filho com grande alegria. E entre estas duas histórias, Jesus nos narra a que nós lemos, a parábola da dracma perdida. Jesus está falando de uma mulher que tinha 10 dracmas, ou seja, ela tinha 10 moedas de prata. A dracma eram moedas de prata vigente na época do Senhor Jesus. Ela tinha 10, aquelas moedas representavam a sua economia,
Aquelas moedas representavam o que ela tinha talvez para sua tranquilidade no futuro. Aquelas moedas foram conquistadas com muito trabalho, com muito esforço, com muita administração. Aquela mulher era os bens que ela tinha, eram os valores que ela possuía para levar uma vida mais tranquila. Só que, num determinado ponto da história, surge um problema na vida daquela mulher, porque o texto diz que ela perdeu uma das moedas. Ela se viu no meio de um problema, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre problema, porque esses dias eu li uma frase que dizia assim: gostaria que dinheiro fosse como problema, surgisse do nada. Porque dinheiro é complicado, nós temos que trabalhar, ralar, administrar, tomar cuidado para não fazer maus negócios, porque senão nós sofremos o dano. Agora problema, músicos, é assim, o problema, você está resolvendo um problema, de repente já surge outro. Quando não, surgem 2, 3, 4 problemas ao mesmo tempo. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: eu estou rodeado de problemas, estou rodeado de dificuldades. E a questão é, muitas vezes nós somos fadados a correr dos nossos problemas, a correr das nossas dificuldades. E quanto mais nós corremos dos nossos problemas, maiores eles ficam. O gigante fica maior, o mar parece que não vai se abrir, jamais parece que a muralha vai cair. Mas nesta noite, o Senhor me traz aqui para te dar uma palavra de ânimo, dizendo: meu irmão, se levante com uma postura diferente e encare os seus problemas de frente, encare as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades. Se for o gigante, ele vai cair. Se for o mar, Deus vai abrir. A muralha cairá no nome de Jesus. Enfrente as suas guerras, as suas batalhas, as suas pelejas, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos no braço poderoso do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu ouvi uma mensagem, o pastor falando assim: está com medo? Vai com medo mesmo. Mas se está com medo, coloque para nós, por gentileza, Isaías 41:10. Olha só o que o Senhor nos fala, o nosso Deus. Isaías 41:10. Deus diz o seguinte: ah, meus filhos, está com medo? Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quantos tomam posse dessa palavra? Ah, não pegaram. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos o pregador citando um versículo e nós não analisamos. Olha o que Deus está falando para os seus filhos, para o seu povo: não temas, não temas, eu sou contigo. E aí ele fala: eu te esforço. Deus está falando, não é mole não é moleza, é no esforço, é na coragem, é se levantando, é batalhando, mas eu te esforço. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quantos tomam posse dessa palavra? Levante a sua mão, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Quando nós vamos para Mateus 28, o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar. E no versículo 18 ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que interessante isso. Jesus não está dizendo: é-me dado 1/3 do poder, é-me dado metade do poder. Ele fez questão de dizer: a partir de agora, da minha ressurreição, a partir desse momento, sou o leão da tribo de Judá, e eu tenho todo o poder no céu e na terra. Versículo 18. Aí chega no versículo 20, coloca para nós. Versículo 20. O Senhor diz: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Eita glória, meus irmãos, ou seja, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele declara que ele está comigo, que ele está com você, que ele está com a igreja do Deus vivo. Não é só hoje, não é amanhã, não é só daqui 10 anos, ele está conosco, é todos os dias, é todos os dias. Pode adorar, pode engrandecer, pode bendizer, o Senhor está conosco. Se vai aplaudir, aplauda forte. Agora, o que é interessante, queridos, é o local em que ela perdeu aquela moeda. Porque Jesus está dizendo, Jesus não está ali falando que ela perdeu aquela moeda do lado de fora. Ela não perdeu aquela moeda no seu trabalho. Ela não perdeu aquele valor num passeio ou na sua escola. Jesus está falando que ela perdeu o valor, foi dentro de casa. O que Jesus está fazendo? Ele está tratando com os de dentro, ele está tratando com o interno, porque o externo não tem valores. O externo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O externo não respeita a palavra de Deus e os valores. Então Jesus aqui, ele está tratando com o interno. Ele está tratando com os seus filhos, ele está tratando com o seu povo, com aqueles que vão morar no céu, com os lavados e remidos pelo seu sangue, com um povo especial seu, zeloso e de boas obras. Jesus não está perdendo tempo para tratar com os que estão do lado de fora e não querem compromisso com Deus. Ele falou: eu vou tratar com os internos, com os do lado de dentro. E daí ele narra que ela perdeu o valor dentro da sua casa. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, e nós temos que manter os valores que nós temos dentro de casa. Quando fala valores de dentro de casa, é valores da família. Há um versículo que diz lá em Provérbios: não remova os limites antigos, os limites dos vossos pais. Quando está falando não remova os limites antigos, está falando ali não sobre a modernidade, que nós não podemos se modernizar, nós devemos sim, mas está falando não remova os limites que vêm da família, não remova os limites que vêm dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, os bons costumes. E quando nós falamos de família, logo nós lembramos da figura de pai, mãe e filhos. Pais e filhos. E o que a palavra de Deus fala sobre pais e filhos? Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, por gentileza. Efésios capítulo 6, a palavra falando primeiramente aos filhos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que forte isso, olha que forte. Então aqui está falando: vós filhos, obedecei aos vossos pais, é agradável ao Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E quando a palavra de Deus diz honra o teu pai e tua mãe, aqui não está falando honra o teu pai e tua mãe se eles são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Oxalá nós estejamos numa igreja em que os pais sejam convertidos, sejam salvos, mas muitas vezes não são, muitas vezes não tem o temor do Senhor. Às vezes o pai pisa na bola, a mãe pisa na bola, mas a palavra está falando honra e ponto final. O seu dever é honrar os seus pais. Este é o mandamento com promessa. Quem exerce este princípio, este mandamento, vive bem, tem vida prolongada, tem vida próspera. Em Provérbios diz um versículo muito sério:
que o filho que amaldiçoar o pai e a mãe, Provérbios 20, 20, se puder colocar para nós, Provérbios capítulo 20, versículo 20, que o filho que amaldiçoa o pai, apagar-se-lhe-á sua lâmpada, e viverá em trevas densas. Misericórdia, misericórdia. Agora vamos lá, Efésios 6, versículo 4, mas a palavra de Deus, ela abrange todos, e ali também está falando aos pais. Olha o que diz ali: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, é obrigação dos filhos honrar os pais, mas ao mesmo tempo é também dever dos pais criar os filhos no temor do Senhor. Quando está falando não provoqueis a ira, está querendo dizer, não traga nenhum tipo de ressentimento nos filhos, mas criem na doutrina do Senhor, na doutrina idônea da palavra de Deus. É um princípio, meus irmãos, dos filhos vai a honra aos pais, e dos pais vem a bênção para os filhos, dos filhos vai a honra aos pais, e dos pais vem a bênção para os filhos. Isso nos faz lembrar de uma história da palavra. Quando nós abrimos em Gênesis 9, nós vemos ali a história de Noé pós-dilúvio. E o texto bíblico diz que Noé se tornou lavrador da terra quando passou o dilúvio, e ele plantou uma vinha, e Noé colheu daquela vinha as uvas, ali preparou um suco de uva, colocou o suco de uva, fermentou, e Noé foi experimentar o fruto do seu trabalho, e Noé experimentou e viu que aquilo era bom, era gostoso, era agradável. Só que Noé começou a exagerar um pouquinho na dose, e vai um copo, vai 2, vai 3, vai 10, quando não, Noé estava bêbado. Noé estando bêbado, ele tirou a roupa, começou a dançar funk, começou a se alegrar demais, fazer macaquice. Quando Noé estava naquele estado deplorável, o seu filho chegou, Cã, o mais novo. Cã chega ali e ele tem a oportunidade, olha só, Cã tem a oportunidade de realizar um princípio e ser abençoado. Só que ao invés de Cã correr para proteger o seu pai daquela situação, o que o Cã fez? O Cã tirou o celular do bolso, e o Cã começou a filmar. Olha lá, olha o que o pai está fazendo, o pai está maluco, o pai está doidão. Começou ali a filmar. Aí o Cã entrou nas redes sociais da época e postou um vídeo. Quando seus irmãos, Sem e Jafé, abriram as redes sociais e olharam aquele vídeo, ficaram desesperados. Vamos correr lá, vamos resolver essa situação. A hora que eles chegaram ali, o Cã já falando: olha o pai está doidão, pai está maluco, olha o pai está descendo até o chão. Ali Sem e Jafé falou: Cã, apaga logo esse negócio das redes sociais. O texto diz que eles vieram, pegaram um lençol e vieram de costas, e de costas eles foram chegando para não ver a nudez do pai, cobriram o pai, e ali eles trouxeram o pai, deram um chá de boldo para Noé, até que Noé se recuperasse. Quando Noé se recuperou, ficou sabendo o que havia acontecido, ele amaldiçoou a geração de Cã, e abençoou a geração de Sem e de Jafé. É o princípio, é nós tributando ao nosso pai. Não é a mesma coisa da fé, nós tributamos honras ao pai, e o pai, ele abençoa. Tributamos honra e ele abençoa, tributamos honra e ele abençoa. Levante a sua mão. O Senhor disse para Moisés assim: assim abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor
sobre ti. Levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Quantos recebem esta palavra? Levanta a sua mão, glorifique, adore e exalte aquele que pode abençoar. Aleluia, Deus está aqui, meus irmãos. Esta noite é noite de milagres, de prodígios e de maravilhas. E é interessante que Jesus nos disse o que aquela mulher fez para encontrar a moeda. Quando ela se viu naquela dificuldade, naquele problema, ela não aceitou. Poderia dizer assim: eu tenho outras 9 moedas, não vai me fazer falta esta moeda. Mas ela não aceitou perder um valor que lhe pertencia. Você que está na casa e que nos assiste hoje, não aceite perder os valores que Deus tem colocado na sua vida. Não aceite perder a sua casa, a sua família. O Senhor te visita agora, restaurando o teu coração, te dando direcionamento, restaurando a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não aceite perder o que Cristo conquistou na cruz pela sua vida. Aquela mulher não aceitou. Não importa, eu lutei, batalhei, foi por 10 moedas, foi por 10 dracmas, eu não vou aceitar perder nenhuma. E Jesus diz que primeiro ela acendeu a lâmpada do ambiente. Teve pessoas que pegaram, teve pessoas que já glorificaram aqui desse lado. Ela acendeu a luz do ambiente. O salmista em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que? É a tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada. Mas então, quem é a palavra de Deus? João, capítulo 1, João fala: no princípio, Ele era o Verbo. Ele, Jesus, era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, lembra quando Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra? João fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que é feito se fez. Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo. Se algum valor está sendo perdido na sua vida, na sua casa, na sua família, esta noite é noite de você acender a luz, é noite de você acender a luz do seu coração, é noite de você acender a luz na sua vida, na sua alma, na sua mente. E essa luz está no nosso meio, chamado Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Músicos podem erguer o som, podem adorar ao Senhor com a musicalidade, e enquanto eles adoram, levante as suas mãos e vai engrandecendo a palavra de Deus, a luz do mundo, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela acendeu a luz. Meus irmãos, e quando ela acendeu a luz, ali fala que ela começou a varrer o ambiente. Talvez aquela mulher tivesse outro problema, pastora Cristiane. Talvez ela precisasse ter ânimo para fazer uma faxina, e ela talvez não tivesse ânimo, mas agora ela tinha um motivo para faxinar a casa dela. Porque muitas vezes a oportunidade vem disfarçada de problema.
A oportunidade vem disfarçada de problema. E agora ela, ao perder uma moeda, agora ela tem que se levantar com uma postura diferente, acender a luz da sua casa e começar a faxinar, começar a faxinar, começar a faxinar. Em 2 Coríntios capítulo 12 nós vemos o apóstolo Paulo reclamando com Deus porque tinha um problema na sua vida, e por 3 vezes o apóstolo falou para o Senhor: Senhor, tira esse problema da minha vida, tira esse espinho na carne. O Senhor não está vendo que isso está atrapalhando a minha caminhada, está atrapalhando eu pregar o evangelho? E quando ele estava orando, o Senhor se levantou do alto céu e falou: pode parar de orar nesse sentido, Paulo, eu não vou tirar nenhum problema da sua vida. Por que, Senhor? Porque a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, independente dos problemas, independente das dificuldades, o Senhor, a graça dele é maior, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mesmo triste, aquela mulher se levantou e agora ela começa a varrer o ambiente. Eu imagino ela fazendo ali uma faxina criteriosa, ela abrindo as gavetas, ali ela começou a ter o ânimo, abrir as gavetas, organizar gavetas, colocar móveis para cima, começa a varrer, começa a faxinar, começa a procurar com ânimo. A palavra fala que ela buscava com diligência, ela buscava com diligência, com determinação para encontrar. Uramande que ne manda labaço decai. Urimanarama seremanda case. Tem uma vassoura espiritual no nosso meio hoje. Tem uma vassoura espiritual no nosso meio hoje, sendo entregue nas mãos de cada um, para que nós possamos fazer uma faxina nas nossas vidas. E esta vassoura, Pastor Batista, esta vassoura tem nome. Sabe qual é o nome? É o sangue de Jesus. A vassoura se chama o sangue de Jesus. Pega essa vassoura nesta noite, comece a varrer a sua casa, comece a varrer o seu coração, comece a varrer o seu ambiente espiritual. Certa vez, o diabo apareceu para Martinho Lutero. Martinho Lutero é o reformador da igreja, e ali apareceu ali com todos os pecados de Martinho Lutero. Todos os pecados estavam ali marcados, e começou a citar um por um para Martinho Lutero. E Martinho foi ouvindo tudo aquilo, e ao final de ouvir disse: realmente, anotou tudo, não deixou passar nada. Mas agora me dê aqui, todas essas inscrições com os meus pecados. Me dê aqui, pegou a caneta ali naquela visão e marcou: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Nós somos um povo que cremos no poder e na autoridade do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se você precisa se encontrar com os valores da fé, passa a vassoura do sangue de Jesus. A mandeira mandará surecanda lamaço decai. E Jesus diz: e busca com diligência até achar. É interessante que o Senhor diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Não tem como, meus irmãos, não tem como buscar ao Senhor e não encontrar.
não tem como se consagrar ao Senhor, não tem como ir um pouco a mais e não encontrar, porque o Senhor, Ele diz: eu estou facinho, facinho. Olha, aproveita, porque enquanto a graça, a porta da graça está aberta, enquanto a porta da graça está aberta, eu estou facinho, facinho. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto, dizendo: eu estou facinho, facinho. É só você dar mais um passo, é só você clamar o sangue de Jesus, é só você me convidar para entrar. O próprio Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, com ele cearei e ele comigo, com ele cearei e ele comigo. Basta apenas bater. Quantos estão dispostos a bater nesta noite? Aleluia. Ela encontrou, e no versículo 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A banda, se quiser se posicionar, as vozes. O que isso nos ensina? Que quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos prazer de ter comunhão uns com os outros. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele sara a nossa mente, Ele sara os nossos sentimentos. E daí nós temos prazer de confraternizar, nós temos prazer de sair de casa e estar no templo, nós temos prazer de estar na comunhão. Por quê? Porque nós somos sarados pelo Espírito do Senhor. Quando nós temos um encontro com Jesus e somos sarados, nós temos prazer em participar do privilégio que é se alegrar na presença de Deus. Nós temos o prazer de convidar pessoas, falar: vamos adorar junto comigo. Por quê? Porque havia algo perdido em mim, mas eu encontrei o sentido da vida, e o sentido é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela mulher, ela chamou os amigos, vizinhos e falou: venham confraternizar comigo, eu encontrei o valor que estava perdido. O que é melhor? Que o versículo, que o texto ele fecha com chave de ouro, dizendo assim: 10. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A alegria, vocês entendem por que Jesus começou falando de uma ovelha perdida? Jesus fala de uma moeda perdida e narra sobre um filho perdido, mas ambos, todos os três encontrados, houve grande festa, grande júbilo, satisfação e alegria. Por quê? Porque o céu faz festa por um pecador que se arrepende, por um pecador que estava perdido, por um valor, por uma alma que estava perdida, mas se encontrou com o autor da vida. Em Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta suas mãos e dê uma palavra de louvor ao Senhor. Exalte, glorifique e o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é o Salvador do mundo, Ele é a luz do mundo, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, é e há de vir. Ele é o amado da nossa alma.
Eu tenho aqui, uma moeda nas minhas mãos. Essa moeda é um shekel, é a moeda vigente em Israel. E olha só, se eu pego esse shekel, esta moeda de shekel, e eu jogo ela no chão, ou eu perco, a moeda em si mesma, ela não tem vida para se levantar do local que ela caiu e de ser encontrada pelo seu dono. Aquela moeda vai ficar naquele lugar. Se todos forem embora e ninguém recolher a moeda vai permanecer ali. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Nós, irmãos, quando o texto fala sobre perdidos e achados, nós éramos esta moeda, nós éramos esta ovelha, nós somos este filho que antes estávamos perdidos, que antes estávamos ali sem nenhuma esperança. Só que um dia, a Bíblia diz, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Todos os nossos pecados que nos mantinha preso, estava sobre ele naquela cruz. Sobre o pai da história do filho pródigo, sobre o pastor que foi atrás da ovelha, sobre a representação da mulher que busca a moeda. Ele subiu ao alto, levou os nossos pecados sobre ele. E a Bíblia diz que quando Jesus disse tetelestai, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. Ah, meus irmãos, abriu-se o céu desceu ali o poder de Deus. Dentro de Jerusalém, dentro do templo, havia o lugar santo dos santos, havia um véu, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar. Mas o poder de Deus rasgou aquele véu de alto a baixo, e agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós, por quê? Naquele momento Jesus nos resgatou. Naquele momento nós fomos para as mãos de Jesus. O valor perdido nas mãos do Senhor Jesus. Por isso que ele diz em Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti, porque te tenho cravado nas palmas das minhas mãos. Isaías continua declarando: o povo que estava em trevas, pastor Amazé, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E sobre aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz brilhou. Por quê? Porque o valor estava perdido, mas está nas mãos do Salvador. A igreja se coloque de pé. Nós vamos orar neste momento. Ficar em Jerusalém, Bramante que ne mandará bastu de cai, até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador. Urinaná tereman terebandagastu de cai. E quando vier, ele dará graça e temor. Uraman telemandará basso de Os cai. desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. Declare isto. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Segura um pouquinho. Eu quero convidar agora você que diz assim:
Eu quero avançar no nível espiritual com Deus. O diabo tem lançado muitas setas. O externo está tentando contra a minha vida, mas eu não aceito perder o que Deus fez na minha vida. Eu quero avançar na fé. Eu quero conquistar o sobrenatural. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Saia do seu lugar, venha tocar no altar. Venha aqui no altar agora. Terá um mover da parte de Deus, o sobrenatural. O ambiente de glória está neste lugar. O Espírito Santo do Senhor, Ele habita em nós. E Ele quer nesta noite renovar e entregar talentos. Continua louvando, adorando. Enquanto o povo chega, vamos adorar ao Senhor. E dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um. Os pastores da casa, Vem com teu fogo, vai ungindo as mãos ali com azeite e começa a orar pelas vidas. aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Uramante que ne manda, lamante que ne mandarabastu de cai. Lamante que ne panto que de patarabastu de candalabasto. Urimante ne manto que de paste. Espírito de Deus, o Senhor é quem nos resgatou. Aqui diante desse altar e nesses bancos estão valores que estavam perdidos, mas hoje foram encontrados pelo sumo pastor, pelo Senhor Jesus. E essas pessoas saíram dos seus lugares porque elas querem avançar na fé, elas querem continuar firme e forte no propósito que o Senhor tem. Por isso agora, Espírito Santo, da autoridade que o Senhor colocou na minha vida para estar nesse altar, vem agora, Espírito Santo, e vai pousando sobre esses corações. Espírito Santo, começa a tratar agora com as mentes, começa a tratar agora com as almas, pessoas que eram feridas, pessoas que não conseguiam avançar. Vai sendo livre agora, vai sendo livre agora, vai sendo livre agora na sua mente, na sua alma, no seu coração. Receba, receba o Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Você no seu banco, comece a adorar ao Senhor. Levanta as suas mãos e vai invocando a presença do Deus vivo. Galeria, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, Vanessa, no mesmo lugar, quando ouviu-se do céu um barulho como um som veemente e impetuoso, que encheu a
casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concediam que falassem. Eu te desafio agora a abrir a sua boca e começar a falar em línguas estranhas. O Espírito está neste lugar, o Espírito está neste lugar. Comece a falar em línguas estranhas, comece a exaltar. No nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. Receba vida, receba cura, receba milagres, receba restauração. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Esse recado, Ana Maria Ferreira, continue aqui no altar. Ana Maria Ferreira Gonçalves está aqui no templo? A pessoa está aqui? Você está representando? Vem cá. Essa pessoa está sofrendo com depressão, meus irmãos, e nós vamos orar agora, e o Espírito de Deus vai visitar a Ana agora, aonde ela está. Ana Maria Ferreira Gonçalves, é isto mesmo? É isso mesmo? Há poder, meus irmãos, na oração que é feita nesse altar. Semana passada a pastora Lourdes orou por uma criança, por um bebê chamado Arthur. A mãe do Arthur está no templo? A mãe do Arthur está aqui? Não entendi. Você? Amiga, isso, amiga da mãe do Arthur. E chegou o testemunho antes de eu subir no altar. O Arthur, uma criança com câncer. A pastora Lourdes orou semana passada, colocou a igreja em oração. Ele fazendo um tratamento fortíssimo de quimioterapia. Um bebê, meus irmãos. E ontem foi no médico para ver os últimos exames. E o médico falou: acabou, está de alta, está curado. Há poder na oração que é feita no altar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. A igreja estenda as mãos para cá. A igreja estenda as mãos para cá. Segura um pouquinho. Como que é seu nome, minha irmã? A irmã Iracema está representando a Ana Paula agora. A Ana Maria, sua sobrinha. Então nós estamos orando. Nós vamos orar aqui na autoridade do nome de Jesus. E todo espírito de depressão está por terra agora. A igreja estenda as mãos. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua filha, Pai, representando a sobrinha, a Ana Maria Ferreira Gonçalves.
Senhor, um espírito de depressão tem tentado contra a sua vida, mas na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito maligno, toda depressão, toda angústia na alma, todo sentimento travado na alma, nós repreendemos agora. Espírito Santo, visita agora esta jovem, e do alto da cabeça, a planta dos pés, sobre juntas, medulas, nervos, carne, ossos, que ela seja visitada pelo Senhor, que ela sinta agora, meu Deus, o abraço do céu, que ela seja curada, meu Pai, em nome de Jesus, e que ela tenha um encontro com o Senhor, porque nós declaramos, a Ana Maria é um valor que o Senhor Jesus está resgatando. Receba agora a cura, em nome do Senhor Jesus. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Queridos, nós falamos sobre perdidos e achados, e eu não posso deixar de perguntar na noite de hoje. Aqui há pessoas que estão avançando no mundo espiritual, porque estão dando algo a mais na noite de hoje para o Senhor, e o Senhor é aquele que não deve nada a ninguém. O Senhor está entregando a vocês. Mas eu quero perguntar na noite de hoje, alguém que ainda não levantou a sua mão, declarando publicamente Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Senhor Jesus, Ele disse assim: aquele que me confessar perante os homens, aquele que me confessar na sociedade, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E você ouviu a palavra, e a palavra tocou no seu coração. É Jesus que está te chamando para uma nova vida, para uma nova história, para uma nova trajetória. Ele coloca uma vírgula na noite de hoje para escrever uma nova história. Alguém ainda que não aceitou a Jesus, e na noite de hoje quer recebê-lo como o único e suficiente Salvador? Alguém? Se houver, este é o momento. Nós lemos que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Não há todos salvos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Meu Pai, que sobre todos esses que vieram ao altar dando um passo de fé, que o Senhor possa fazer o extraordinário, Deus. Que sobre a tua igreja que está nos bancos intercedendo, que voltem para casa, Senhor, com resposta do céu. E neste momento nós abençoamos os teus filhos, declarando paz, declarando visão, declarando direcionamento do Senhor. Se há porventura alguém no templo com enfermidade, agora nós declaramos cura, Pai. Cura no físico, cura na alma. Entra agora neste lar, visita agora este familiar, Senhor. Abre esta porta de emprego, meu Deus. Restaura a comunhão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Senhor. Meu Deus, entrega dons, entrega, meu Pai. O Senhor tem um banquete para a tua igreja, por isso capacita a tua igreja com dons espirituais, com sonhos, com visões, com maravilhas. Visita na madrugada, Espírito Santo, e que todos sejam plenamente abençoados no nome do Senhor Jesus. Aqueles que tocaram no altar, voltem para os seus lugares. Aquele que não tocou no altar, toca no altar
e volta para os seus lugares, no nome de Jesus, e nós vamos aplaudir ao nosso Deus.